E o assunto de hoje é alienação parental, Pix pensão, assunto do momento, e medida protetiva. Eu me chamo Ellen Marques dos Reis, sou estudante de Direito, estou aqui ao lado do meu marido, advogado, Jackson dos Reis. Nós vamos tratar desses assuntos que é de extrema relevância, principalmente sobre Pix Pensão, que é um assunto que todo mundo está comentando. Nós vamos falar os pontos positivos e os pontos negativos dessa nova lei. Então vamos lá, vamos começar pela alienação parental. Amor, outro dia, conversando com uma colega nossa, da qual você tem até um vínculo por Sim. mim, né? Uhum. Ela relatando para a gente sobre um caso dela, onde ela morava numa cidade, já não estava mais com o pai da criança, eles têm um menininho, e ela teve que ir embora da cidade, porque já não estavam juntos e não estava dando mais certo, ela não tinha uma rede de apoio lá nessa cidade. Então ela acabou indo embora para a cidade natal dela, onde a mãe morava, os irmãos moravam. E logo que ela chegou na cidade, ela foi surpreendida com um processo alegando alienação parental pelo genitor. E assim, ela se mudou e ela mandava notícias da criança, mandava fotos, e ele queria que ela fosse, que ela voltasse embora para a cidade onde eles residiam, mas que não tinham mais vínculo, mas ele queria que ela voltasse com a criança para lá. E no meio desse processo foi visto que não tinha alienação parental, e ela me relatou o seguinte, que não, ela sentia que não era a criança com quem ele queria ter esse vínculo, esse afeto. E sim com ela. E sim com ela. E no final, a juíza deu a sentença formulando um novo vínculo, já que estavam em cidades distintas, sim, um do outro, e que ele deveria ir até a cidade, procurar, e isso já tem um ano já que ele nunca procurou a criança depois do processo. Uhum. O processo foi... Já foi arquivado? Já foi arquivado, foi em função... Ele entrou com alienação parental, mas... Foi negado? Foi negado. A juíza deu uma nova sentença quanto ao vínculo, sim, dele com a criança, e ele não se absteve, não está cumprindo não está cumprindo com a determinação. Com a determinação. Sim. Isso é comum. Na verdade, isso é comum. Pela história, nós vamos contar, porque nós temos autorização para contar, só não vamos citar os nomes, mas pela história, realmente, o interesse era atingir a mãe, de todas as formas. Por quê? Quando os dois se separaram, a mãe decidiu voltar para a sua cidade, pois lá na cidade onde eles moravam não tinha uma rede de apoio, e voltou para a cidade natal dela, onde ela tem totalmente uma rede de apoio. Quando ele sentiu que realmente ela não voltaria, o que ele fez? Não, isso para mim é demais. Vou ficar longe da minha filha, ou ela foi abusada de ter feito isso, mas só que ela avisou que iria fazer isso. Foi avisado, ele entrou com um processo de alienação parental. Só que processo de alienação parental tem o quê? Requisitos, né? Nós temos requisitos e não tínhamos requisitos para alienação parental. Por quê? Mandava notícias da filha, fazia questão de ligar, mandava na data de aniversário, mandava convite para ele participar e ele nunca respondia. Ou seja, a mãe nunca foi omissa. A mãe nunca colocou a criança contra o pai. Ao contrário, ela sempre tentou manter esse contato. Mas, infelizmente, o problema não era a criança, mas sim a mãe. Ele queria única e simplesmente a mãe, tirar a paz da mãe. Mas no meio disso existe o quê? A criança. E nós temos que prezar pelo quê? Pelo melhor interesse da criança. E ele não fez isso, saiu a sentença e ele continua não querendo. E aqui eu vou fazer questão de contar um pouquinho, que é aquela, como o vínculo foi quebrado, foi determinado o quê? Não, vamos retornar esse vínculo, mas como? Como mora à distância, então vamos fazer videochamada. Não, e hoje, com a tecnologia avançada, não existe distância, né? Existe até relacionamentos, sim, à distância, sim, coisa assim de países diferentes, e pessoas se relacionam, óbvio que não é a mesma coisa, mas cria-se um vínculo até através de uma videochamada. Sim, isso vai criando até mesmo uma segurança para a criança, antes dele encontrar com ela pessoalmente. E essa determinação, e eu concordo muito com ela, e vocês sabem que eu apoio muito esse tipo de coisa, porque você é mãe, eu sou pai,
nós somos pais. E eu concordo plenamente de ser uma coisa gradativa, porque realmente perdeu totalmente o vínculo. É gradativo. Se ele realmente tivesse interesse em ter contato com a criança, o que ele faria? Entraria em contato. Porém, não faz, não vai fazer pelo que nós já apuramos, mais ou menos, e é uma situação que não adianta falar que é alienação parental. E se futuramente tentar novamente entrar falando que é uma alienação parental o que essa pessoa está causando, bom, vai ser insucesso, porque não há requisito para isso. E, amor, é interessante, gente, não é só homem, né, amor? Não. Existe, já entrando na medida protetiva, existem mulheres que, outro dia, eu estava rolando a página do Instagram e vi uma história. A mãe foi traída, o companheiro dela traiu ela, e eles tinham uma menininha. Uhum. Tinha uma família, era uma família estruturada. A mãe se separou desse pai que traiu ela, e ela foi na delegacia e fez uma denúncia. Uma denúncia de violência doméstica, inventou algumas coisas e pediu a medida protetiva. Isso fez com que afastasse o pai da filha. E, assim, o que me intriga é que essas mulheres, elas estão tirando direito de outras mulheres que realmente estão precisando. Sim. E mais do que isso, que é o que eu defendo, eu como mãe, eu acho que uma mãe, ela querer afastar o filho por causa de conflitos pessoais, eu acho isso um absurdo. Sim. Porque outras mulheres, no caso da medida protetiva, precisam de apoio, precisam de um amparo, né? Quantas mulheres não estão aí enterradas? Quantas mulheres não estão aí sofrendo violência doméstica escalada? Porque não conseguem. Já tem outras mulheres, porque a medida protetiva é para a mulher, estão aí zombando da cara dos seus companheiros, zombando da vida dos seus filhos. Isso para mim não é amor. É uma opinião pessoal minha. O que você tem para falar sobre medida protetiva indevida? É uma coisa que acontece. Nós sabemos que é corriqueiro, você vive comigo, você sabe que todo santo dia aparece casos assim, ou casos que já estão em andamento e eu tenho ciência daquilo. O que acontece isso eu sempre gosto de falar que pode ser relacionado até mesmo a um conflito interno da genitora. E deixar claro para todo mundo que aqui nós não estamos defendendo nem homem nem mulher, porque todos têm direitos iguais, mas o que é justo é justo. O direito é para ambos. Exatamente. E o que você falou, você está certa. Você está certa por quê? Hoje as mulheres não deu certo no relacionamento, existe um filho ali no meio do relacionamento, o pai separou do pai, o pai seguiu a vida, ela deveria seguir a vida? Não, ela vai infernizar a vida do genitor, fazendo o quê? Indo na delegacia da mulher, fazendo uma falsa denúncia, falando que sofreu violência doméstica. Muitas vezes, ou que seja física, ou que seja psicológica, ou que seja patrimonial. Ela vai lá, inventa, e a palavra da mulher nessa situação de violência doméstica tem uma força muito grande. Não tem, no momento, não tem o interesse probatório da situação. Ou seja, ela falou, é isso que aconteceu. E isso vem causando alguns malefícios, como afastar o genitor do filho, porque muitas vezes ele não tem uma rede de apoio ali que possa estar fazendo essa intermediação. E a alienação parental, mas não é contra o filho, mas só que acaba respingando aonde? No filho, porque ele não pode ter contato com a mãe, logicamente ele não tendo contato com a mãe, não tendo outra pessoa fazer esse intermédio. Pode-se dizer que acaba amarrando e calando o genitor. Sim, totalmente. E isso é corriqueiro. Isso é corriqueiro. E eu sei o tanto que você defende a medida protetiva com relação à violência doméstica, mas eu sei que você é justa também em dizer que muitas mulheres usam de forma indevida. Sim. Só que eu creio muito que futuramente nós teremos, sim, um projeto de lei que a mulher vai poder fazer sua denúncia, mas também vai ter que provar se realmente, se houve a violência doméstica ou não. E nós teremos que ter cuidado. Por quê? Eu acho que é podemos dizer, uma falta de caráter.
da pessoa usar um sistema que é a favor da mulher que realmente sofre uma violência doméstica, que precisa, e terem mulheres aí brincando, sacaneando com a cara da sociedade. É um direito que ela está tirando de uma outra mulher que realmente precisa. Sim, sim. E por isso que eu falo que tem que haver uma mudança, porque, infelizmente, as mulheres começaram, não todas, tudo tem exceção, mas começaram a usar isso como uma arma. Uma arma para quê? Para afastar o genitor do filho, daquele núcleo familiar. Por raiva, por vingança e por traumas. Só que tem que lembrar que esses traumas também podem vir passar para o filho. Pode ser, podemos colocar como mau-caratismo? Juridicamente falando, não. Mas moralmente falando, sim. Isso acaba destruindo todo o vínculo. Na sua vida, você tem exemplos de pais separados que continuou ali pela filha. Sim, tem uma história muito linda, eu sempre conto. Aqui sinto saudade dela. Hoje está uma menina moça, uma mulher linda, de um ex-relacionamento meu, onde o pai e a mãe, eu fiz parte disso, eu vivi isso. Sim. Eles são, não diria amigos, mas eles são uma rede para poder acompanhar a filha. Coisa assim de irem no mesmo aniversário, de acompanharem no mesmo evento, se cumprimentarem. Hoje os dois têm relacionamentos e são capazes de até sentar juntos pela filha. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Isso é amadurecimento, né? A maturidade. A maturidade incrível, porque mostra que eles estão ali pela filha. Porque eles precisam estar presentes para, querendo ou não causar nenhum tipo de trauma, né? Com relação à criança. Ela vai ser adulta. Às vezes, ali, ela pode estar quebrando um ciclo que poderia vir a acontecer. Ontem mesmo eu vi uma publicação de uma mãe, o relato de uma mãe solo, mas solo no sentido de que ela vive com a criança, tem a ajuda do genitor, e onde a criança queria os dois, acho que ela estava doentinha, uma coisa assim, eu até te mostrei, a criança deitada no meio, e ela falando que não tinha o porquê ela não tá mais no relacionamento e tá de mal com o pai, querer prejudicar o pai. E o pai deitado de um lado, a mãe deitada do outro. É óbvio que assim, não é coisa para todo mundo, porque nem todo mundo tem essa maturidade de deitar na mesma cama onde não tem mais um relacionamento. Mas pela criança eles faziam isso. Achei muito bonito da parte deles. Sim. Sabe? E é importante ter esse núcleo, né, essa rede de apoio, porque o pai sozinho ele não dá conta e a mãe sozinha muito menos. Eu costumo falar, você já presenciou muitas vezes, eu falo que a carga maior fica para a mãe. Eu não sou hipócrita de falar que, nossa, não, o pai também dá conta. Não. Muitas vezes o pai não dá conta. Tem pais que perdeu a esposa, às vezes não foi numa separação. Às vezes perdeu a esposa porque a esposa partiu. E ele deu conta do recado. Sim. Eu tive colegas assim, a mãe faleceu e o pai criou de 2 meninas e um menino. E criou super bem. Mas quando envolve caso de divórcio, é muito complicado. Sim. Porque há uma briga constante, há uma divergência de opiniões, o que pode e o que não pode fazer. E o direito de família, ele gosta de tratar dessas situações para chegar em um acordo. Eu já te contei muitas vezes que conheci casais que em um acordo extrajudicial, não precisou ir para o judiciário, um acordo extrajudicial, tudo formalizado, ela com um advogado dela, eu como advogado da outra parte, chegamos num acordo, fizemos um acordo e pronto. Pensão alimentícia resolvida e a guarda compartilhada. Eu acho até que a vida fica até um pouco mais leve, né? Onde você não precisa estar prejudicando o outro. E, gente, é corriqueiro, né, irmão? É corriqueiro. Sempre tem. É homem, é mulher, a todo tempo. É os dois, um querendo prejudicar o outro. Só que, gente, nossa, eu sou mãe de uma menina, Mo é pai de um menino e pai da minha filha também. Pai afetivo, pai de coração, pai lindo, que eu tanto amo, que nós amamos. E a gente defende muito os nossos filhos. Aqui existe uma leoa e existe um leão. Aqui, apaixonados, loucos pelos filhos. E o que você acha, amor, do Pix Pensão? Vamos começar com o Pix Pensão, que é o assunto do momento. Esse assunto
esse assunto vai dar o que falar, porque tudo no início, né, parece ser bom, mas tem um ponto positivo e um ponto negativo. Pix Pensão é um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado e agora vai para a sanção presidencial. Ainda não está em vigor, mas eu creio que vai ser sancionado, sem nenhum tipo de veto, e vai começar a valer aqui no Brasil. Amor, o que você acha do o Pix Pensão, ele também, com o decorrer, se tudo certo, né? Sim. Porque ainda é uma inovação, é novo, né? As questões de atividades extracurriculares que as crianças fazem, porque hoje o correto seria, o correto é, você manda o comprovante para outra parte arcar com metade, porque é metade. Metade. Saúde, atividades extracurriculares, Sim. medicamento, enfim. Sim. Você acha que mais para frente, com o Pix Pensão, pode haver um sistema onde eles vão colocar ali um aplicativo, algo para a mãe estar colocando o comprovante, para o próprio sistema estar cobrando a parte da outra pessoa? Eu não acho isso difícil, não, porque nós vivemos num mundo tecnológico. Mas o primeiro passo já foi dado, que é o Pix Pensão, né, que só vai abranger, por enquanto, a pensão alimentícia. Tem uma pensão compensatória, mas isso aí é assunto para outro momento, que futuramente pode ser que funcione. Mas o Pix Pensão veio pura e simplesmente para isso. Ponto positivo, vai acabar as brigas por atraso de pensão, vai favorecer a criança, porque isso também quer dizer muito sobre o melhor interesse dela. Mas para pais, assim, você paga pensão. Sim. Você paga pensão. Geralmente todo dia primeiro. Então, para você não teria nenhum problema. Não, nenhum problema. Mas o Pix Pensão, assim, resolveria para o caso de alguns pais que têm conta, porque a maioria dos brasileiros hoje tem, dos brasileiros, enfim, de todos tem conta num banco. Então, já seria uma coisa que às vezes o pai esqueceu, às vezes o pai não quer passar e já vai ser descontado já de imediato, assim que tiver um saldo na conta. Sim, e por incrível que pareça, o problema maior, você falando aqui, o problema maior é aqueles que não tinham vínculo empregatício, sem carteira assinada, às vezes era autônomo e acabava sem saber como fazer. Geralmente, você depositava, né, quando você tivesse o dinheiro, muitos faziam até de má fé, às vezes tinham dinheiro, mas não pagaria. E com o Pix Pensão isso muda. Você tem uma conta, a sua conta vai ficar negativada e qualquer dinheiro que estiver lá, ele vai ser descontado. Isso é um ponto positivo, né? Porque você recebe pensão. Isso não vai causar briga, vai diminuir a incidência de processo judicial, eu creio muito nisso. E vai ser muito bom para a criança, que em primeiro lugar é o melhor interesse dela, né? Verdade. E outra coisa, só que vem um ponto negativo. Você quer ouvir o ponto negativo? Quero. O ponto negativo é o seguinte: o bloqueio da conta, né? Esse bloqueio da conta pode ser que incida um desconto em 2 vezes. Pode ocorrer esse erro. É um sistema. É um sistema. Todo sistema, principalmente novo. Pode ser cobrado ali 2 vezes, erro. Sim. E pode acontecer também logicamente, você vai ter que indicar as contas, né? Que você quer que fique ali vinculado para poder fazer esse desconto. Mas pode acontecer também do genitor ir ali, tirar, mudar chave Pix ou encerrar uma conta e fazer uma outra conta para ele não ser descontado. Só que aqui mora um problema. Isso é um ponto negativo, gente. Isso pode acontecer porque tudo no início parece que vai fluir bem, mas não. Isso é tudo, isso vai se encaixando aos poucos, porque vai envolver Banco Central, vai envolver outros departamentos, outras instituições para poder ficar redondo. Então vai acontecer muita coisa ainda, muito problema ainda vai ter. Mas só que o que acontece? Essas pessoas que tentarem fazer isso, eles estão caçando um problema em dobro. A justificativa e, logicamente, a prisão por falta de pagamento de pensão. Com relação a vincular os gastos extras, eu acho que pode acontecer futuramente, não agora. O Brasil tem condições, o mundo tem condições de oferecer isso, um aplicativo onde você coloca ali, né, o comprovante
do gasto extra para poder estar sendo ressarcido pela metade. E poderia ser tão fácil, né? Eu acho que nós que dificultamos muito as coisas, porque hoje, se você mandar, se você sabe, se você é pai e mãe responsável, sabe que você tem que arcar com as custas do seu filho, que é direito dele, por que não mandar um comprovante? Sim. Meu filho passou no médico, foi R$ 120, então metade, metade. Uhum. Acho que não tem problema nenhum com Nenhum. isso, né? Nenhum. Eu acho que homens e mulheres dificultam muito com os seus próprios filhos. O verdadeiro amor tá com os nossos filhos. Óbvio que eu amo minha filha. Do mesmo jeito que você ama o seu filho, ama a nossa filha. Mas é pro bem deles, é um direito deles, né? Exatamente. E aqui nós não olhamos a briga do casal. Não. Nós não estamos falando aqui sobre briga Jamais. de casal, sobre divórcio. Não, nós estamos falando aqui sobre o melhor interesse da criança. Se nós falamos sobre alienação parental, é em cima do melhor interesse da criança. Nós falamos sobre medida protetiva, que é um assunto que vou te falar. E eu sei que nós aqui causamos uma polêmica, porque Sim. muitas pessoas não vão entender o nosso ponto de vista, mas não tem problema nenhum. É assim que as coisas funcionam. Só que medida protetiva é um assunto, né, amor, que nós comentamos. Sim. Nós comentamos muito aqui em casa. Sim. Ela é aquele tipo de pessoa assim, ela tá aqui, daqui a pouco ela solta uma coisa. E ela me instiga a falar sobre isso, mas é muito importante ter essas informações, né, amor? Sim. Para quem não sabe, eu já cursei Direito há algum tempo atrás, voltei agora, né, com um grande advogado do meu lado. Obrigado. E pretendo aprender mais e mais com você. Sim. E estamos aqui abertos a diálogos, a informações, a aprender e passar um pouquinho também para vocês, tá? Vamos deixar aberto para vocês estarem mandando sugestões, tá bom? E já vamos encerrar por aqui. E queria deixar uma frase para vocês, uma frase que eu li e gostaria de deixar aqui como reflexão. Pregue em ti antes os sermões que você prega nos outros. Acho que é muito interessante. Vou deixar uma reflexão aí para cada um de nós. Até aqui, o nosso muito obrigada. Obrigado. Tá? Esperamos voltar mais vezes aqui e com a ajuda de vocês para estar divulgando o nosso vídeo, para estarem assistindo, para estarem comentando, curtindo os nossos vídeos, que é uma coisa que a gente quer ajudar vocês e sermos ajudados também. Sim. Isso é muito importante e agora em diante vai aparecer muito formato de vídeo dessa forma entre eu e ela, nós fazendo esse debate, ela como estudante de direito, eu como advogado, e fazendo essa junção, porque ela tem um olhar amplo da sociedade, eu tenho um olhar mais técnico e juntando os dois eu sei que vai dar isso aqui. Um vídeo maravilhoso e nós estamos abertos para sugestões, para temas que vocês querem ouvir, para nós estudarmos e passar para vocês as informações necessárias. No mais, muito obrigado e nós encerramos por aqui. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.